argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao meu podcast Com o Mel a Duas Vozes. Hoje tenho aqui em minha casa um convidado muito especial que já faz parte da minha casa há muitos anos. Ainda não havia TikTok, ainda não havia Instagram, ainda não havia nada destas coisas, não havia carros elétricos, malta. É um homem de causas e é uma das vozes mais bonitas do mundo, Dino de Santiago. Então, palmas, malta, palmas neste estúdio. Obrigado. Agora ia dizer Lindo. Claudino, vê lá. Ia-me dizer, Mas Claudino. pode ser, se é para ralhar, podes dizer. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha, bem-vindo, obrigada por teres aceito o meu convite. Eu trouxe-te aqui porque eu acho que, para além de tu te teres tornado nos últimos anos num dos nomes incontornáveis da música portuguesa, és também um homem de causas, assumes-te um homem de causas e sei que isso te tem trazido dias mais complicados, porque falares de coisas e meteres o dedo na ferida faz-nos também perceber a quantidade de gente contra aquilo que devia ser óbvio, é que ainda existe, mexe connosco, faz-nos questionar muita coisa sobre nós. Mas eu quero primeiro começar um bocadinho por falar de onde é que tu vens e deste teu processo com a escola onde tu estudaste, que é a escola com mais diversidade a nível étnico e de nacionalidades do país, certo? Em Quarteira. Uma das, E que felizmente. tu queres desenvolver aqui um processo de educação, de inclusão, para trazer mais crianças para a escola, para lhes dar mais perspectivas de futuro, mas sei que isto é um projeto que te é querido, porque também é um resultado da tua experiência, da tua vida. E gostava que as pessoas ficassem a conhecer um bocadinho mais disso de ti. Conta-nos sobre ti. De onde é que tu vens? Como é que vem este teu amor pela música, primeiro de tudo? Primeiro de tudo, sabes que se tirasse homem da introdução, poderias ser tu. Eu estava a ouvir-te, é verdade. Igualzinho. Pronto, era o que eu diria. Não tão bem como tu o fazes, mas por isso é que estamos aqui os dois. Eu acho que é bem recíproca a nossa história, a nossa ligação e a nossa vontade de ver este mundo transformado e melhor. E ele já está mais transformado e melhor. Felizmente ainda podemos colher alguns frutos. Os nossos filhos já são reflexo disso. Mas a minha escola é uma escola que me é muito especial, a Dom Dinis, porque foi onde eu projetei os meus primeiros sonhos, onde comecei a desenhar, onde comecei a perceber a importância do direito de autor com a tua assinatura. Porque Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, a minha professora, felizmente, de educação visual, diz-me sempre que pintares, assina por baixo, porque eu comecei a perder terreno quando a máquina fotocopiadora apareceu. Ou seja, já existia, mas não existia no universo de eu fazer os meus desenhos. E de repente, quando dou por mim, já há reproduções dos meus desenhos por todo o lado na escola e então falei, Dona Dina, por favor, quando tiver assinado, não fotocopie. Não deixes de fotocopiar. Foi a primeira vez que percebi a importância da nossa assinatura. E é uma escola onde o mundo cabia lá dentro, são mais de 40 nacionalidades. Já naquele tempo era assim, início dos anos 90. E hoje chego já como adulto numa escola que homenagearam-me e prestigiaram-me com a sala de educação musical com o nome de Dino de Santiago, aquele batismo, e foi o meu reencontrar vários professores do meu tempo que ainda lá estão. E o professor Nora, que foi a pessoa que trouxe para a escola anualmente a Semana Africana. E nessa semana havia comida de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Santo Tomé. E isso fazia com que toda a comunidade celebrasse as danças, os ritmos e canções. E se sentisse parte dessa história africana que nos unia a todos. Ali é uma quarteira que vem com muitos retornados a chegarem no final dos anos 70 e são despejados ali naquele lugar, ou seja, não houve uma inclusão muito... Não foi explicada às pessoas. As pessoas viam aqueles corpos a chegarem e eram representação da ameaça porque haviam parentes a morrerem na guerra colonial. Não foi explicado, não foi introduzido, foi só meramente logístico. Vamos tirar isso e vamos mesmo. pôr e aqui, a coisa ia aqui à beira-mar. como se fosse mercadoria. Isso mesmo. E nessa mercadoria, pronto,
tu vens de uma família muito religiosa, tu, os teus irmãos, verdade. os teus pais vêm de uma educação muito religiosa, tu sempre tiveste essa noção de que a religião e a educação, a soma dessa importância que tu dás à escola e a forma como tu falas dos teus professores, achas que isso dá horizonte a uma pessoa que sente que vem de uma zona problemática, por exemplo? Tu sentes que isso são 2 alicerces para tu pensares, não, há lugar para mim no mundo, há lugar para os meus sonhos, há lugar para o meu desenvolvimento? Sim, eu sou fruto desse encontro, da educação moral, religiosa e a escolar. Os meus grandes pilares, eu formei-me até ao 12º ano, ou seja, do meu 5º ao 12º ano, até posso ir mais longe, da minha professora Fernanda da escola primária, que foi a que mais me marcou, que do 2º ano até à 4ª classe, e manteve-se, porque encontrávamos sempre na igreja, então é uma professora que ficou comigo até eu fazer a minha profissão de fé e o crisma, e ainda esteve a professora Fernanda, depois entretanto faleceu, mas são pessoas que me foram acompanhando, a minha professora de francês, a Brígida Coelho, que ainda está lá na escola, a minha professora de história de 6º ano, que era a Hilda Viegas, Motarde, e faleceu infelizmente, mas era das pessoas mais dinâmicas. Depois fui tendo a minha professora Isabel, que era de educação visual, que me marca até hoje, é a mãe do iniciado. Estás a ver o rapper? O Sei iniciado? perfeitamente. Sim, até hoje. Continua também lá na escola. O professor Nora, eu depois ia andando pelas escolas, ou seja, isso tudo na Dom Dinis, depois o professor Nora já conheci na São Pedro do Mar, que era a escola que tinha um curso de artes e eles permitiam que eu lá fosse pintar e tudo mais, deram-me telas e... Quando é que tu fazes esse crossover de ok, eu gosto de pintar e tu pintas sempre, tens sempre um caderno contigo, estás sempre a desenhar, fizeste um desenho do meu filho Santiago lindo de morrer assim num espaço de minutos, tens um talento enorme, tu podias perfeitamente ser só ilustrador, pintor, o que tu quisesses, isso podia perfeitamente ter sido o teu caminho, porque tu tens qualidade para isso, tens criatividade para isso. Quando é que surge a música e quando é que tu tomas essa opção, não deixando nunca de desenhar, mas Sim. quando é que tu pensas, ok, não, é aqui que eu vou investir o meu tempo? Foi quando entrei para a Operação Triunfo, porque fui para acompanhar a Carla e infelizmente ou felizmente, ou seja, depois o nosso caminho ali abriu-se, eu fui passando no casting, assim à toa, tudo muito à toa, fui com virgulho, e o câmara, o David, é que disse assim, olha, este puto está a cantar, tipo, diz a ele, eu não, vim só acompanhar a Carla, ver lá se não, isto não é muito a minha cena, até foi a dica. E ele, não, mas podes vir e fazes o casting na mesma, ficamos só com imagens, depois se não passares, está tudo, se passares tens de trazer BI, etc. E eu fui passando, fui muito em freestyle, andei a brincar, freestyle, fui entrando, e depois quando entro no programa já completamente despreparado, não tinha noção do que era munição, não tinha noção de nada. Claro. Só curtia de escrever as minhas cenas, e era muito com opinião pública no rap, e aí só que levava, no rap era muito mais a questão de fazer os refrões para o pessoal, eu era o puto da igreja que vinha e fazia os refrões. Eu sou do ao tempo meu em que tu pessoal. fazias os refrões para a malta toda. Yeah. Era uma coisa inacreditável. E depois tu tens aqui um processo muito engraçado e que eu acho que se fala pouco sobre isso, que é, tu começas, lanças um primeiro disco com um primeiro single que é produzido pelo Sam. É só o single ou é o álbum todo que é produzido pelo Sam? Não, ele cria a editora para lançar o meu álbum. O álbum Ok. foi produzido no Porto Ok. pelo Vítor Silva e o Ok. Sérgio Silva. O Sérgio Silva era baterista dos Expensive, o Vítor Silva foi mesmo o produtor que Ok. a viver na Maia, e o Ginho. Então eram alguns elementos da banda dos Expensive, do Jaguar Band, e depois fui convidando as pessoas que me inspiravam, o Valeto, o Sam, o Virgulo, o Carlão, o AS2, que também fazia parte da minha fase quando comecei, a Ângela Paz. E nessa etc. altura tu embarcas numa sonoridade mais R&B, também era a altura em que tínhamos esse tipo de refrões do AC, em que tinhas Sim. o Guto, em que nós consumíamos muito também os Justins, os D'Angelos, Sim, nessa muito, fase. muito. Mas tu tens aí um processo de encontrares na tua cultura cabo-verdiana a tua identidade. Isso foi um processo. Eu acho que as pessoas que te conheceram já de Santiago, já com a tua sonoridade, com a tua identidade, não estão muito a par desse processo. Não, e que é não um sabem o caminho mesmo bonito, porque, corrija-me se eu estiver errada, mas há um tempo
de adaptação de pessoas que vêm, filhas de pessoas que vêm de outro sítio, de tu não queres ser diferente, tu queres ser o mais igual possível. Isso mesmo. E então tu meio que tentas camuflar essa cultura porque tu queres é pertencer, certo? Foi um bocadinho esse o teu... Foi nem um bocadinho, foi totalmente esse percurso. Há uma necessidade de imagina, eu em criança nunca me via como um Dino, uma pessoa preta, não é? Eu via-me Dino e era o Dino da escola, era o Mister Escola, Mister Fotogenia, Mister Simpatia, várias, ou seja, o pessoal curtia-me pelo que eu era. O Dino que desenhava era muito esta questão, e depois tinha várias amigas que vinham e confidenciavam-me cenas e eu sempre ouvi muito. Sempre Dino fui essa pessoa bonito. de ouvir bué. Eu sempre ouvi Dino bonito, Dino charmoso. Não, mas era o meu people, né? Nash, aquele gangue, aquele grupo assim pequeno, e sempre foi bom ali na escola. Tínhamos a rádio escola, depois e ali na rádio escola íamos passando os sons que íamos gravando. Então sempre me senti parte daquele lugar. E onde eu via a minha limitação tinha a ver mais com a questão da pobreza, a questão social mais do que propriamente uma dinâmica racial. Ok. E depois haviam as entrelinhas que uma pessoa não entendia, só achava que era porque era do bairro. Tipo, do bairro, ou entrares num supermercado ou um mini mercado e tens logo um segurança atrás. Até um gajo passar-se e tipo, olha, eu tenho dinheiro, tipo, não vim aqui para roubar. E às vezes estares a comprar cenas forçadas só para não acharem que tu entraste ali para tirar alguma coisa. Mas eu não associava isso a racismo, eu associava isso a um lugar de, pronto, vem do bairro, então toda a gente sabe que eu vim do bairro. Quase que assumias essa postura. Depois fui para o Porto em 2004 e foi no Porto é que eu comecei a sentir diferente. Era quase o único onde circulava, e depois aqueles comentários dos amigos em amor, mas a dizerem tipo, não, o Dino não é um preto, não, o Dino é diferente. Tu nem pareces preto. E tu, Não é? Aquela e coisa tu, que as pessoas dizem que... Não, e é bué man, triste. se vocês tiverem amigos, vocês... Yeah. Não digam isso. Mas tu não Yeah. falas, tu não... Isso mesmo, isso E é mesmo. uma coisa que... Nem tens sotaque, nem Não coisa. tens destaque, nem... E depois, mas eu achava, lá está, é aquela tal desconstrução que uma Que isso pessoa era uma depois coisa precisa de boa, fazer, não é? que era fixe. Eu achava, uau, se calhar. Porquê? Porque também associava o ser preto a algo que era negativo, a algo que estava ligado ao tráfico. E depois no meu bairro era bastante famílias que lá viviam, eram traficantes. De facto, muitos, como muitos outros, não eram. Não é que a grande maioria, estás a Mas ver? tu não sentes que essa marginalização e esse... Tu desde miúdo teres essa coisa de eu sou do bairro, portanto, quando eu entro vem atrás de mim. Eu sou do bairro, portanto, eu tenho de provar que não vim roubar. E Não achas que isso já leva a que o tráfico seja muitas vezes o único caminho possível para aquelas pessoas? As pessoas nem têm noção, mas começa por aí. O simples facto de tu não teres documentos, não é? Imagina, nasceste em Portugal, não tens documentos. Não te dão documentos porque os teus pais nasceram em África, mas já vieram de um lugar que já foi Portugal também, não é? De uma forma forçada, mas assim foi. Mas nenhum português que saiu de Portugal e foi para esses países africanos teve qualquer dificuldade em integração ou Claro. falta de documentação ou etc. Todos vivem bem ainda hoje. Mas o inverso, no caminho inverso, os africanos continuam mal aqui e continuam mal lá. Estás É a uma ver? questão Então de é uma... supremacia, não é? Para um E lado não há é problemas e para o outro... mesmo, e há uma aceitação daquela miséria que nos limita. E eu, talvez, por ter vindo de uma família extremamente religiosa, eu não aprendi a ver o outro como uma cor. Para mim, toda a gente é irmão, até hoje. Mas, por exemplo, esta cidade, não é? Onde nós estamos hoje, já me provou o contrário, e não tanto comigo, muito mais com as pessoas que eu depois fui conhecendo na Cova da... Porque quando eu ia à Cova da Moura eu achava que eles eram ricos, porque viviam já em casas de betão, com 3 andares, e eu em Quarteira não era assim, não eram casas pescatórias de contraplacado, chapa de zinco. Então, para mim, já havia um lugar de poder financeiro. Ok, estes são ricos. Mas depois não, depois apercebi-me quando cresci, não, são pessoas que nem saem dali, o máximo que fazem é ir até ao Colombo, nunca vieram ao centro da cidade, algumas delas, não é? A grande maioria das pessoas mais velhas, as novas gerações já circulam, já se formaram, e a beleza é essa. Hoje em dia eu olho para aquilo e penso assim, poxa, esse pessoal saiu daqui e já tem mundo, muito mundo. Uns foram para o Luxemburgo, outros Suíça, outros França,
Isso deixa-me feliz, porque para se formarem, não para ir trabalhar para as obras, Claro, como claro. sempre aconteceu, estás a ver? E havia muito esse estigma, e eu acho que esse estigma e essa marginalização é que acabava por limitar, porque como é que tu queres que a pessoa sinta que tem opções quando nem sequer é dada essa hipótese, não é? Quando tu vês o teu irmão mais velho, o teu primo mais velho, a única forma que eles têm de ter poder financeiro é aquela, é mais rápido. Se calhar vais a uma ou duas entrevistas, nem sequer olham bem para a tua cara e já estão, sabes? E eu acho que é daí que começa o tu sentires que se calhar, se calhar não há outra opção para mim. Quando é que tu sentes, quando é que tu te reencontras com o crioulo, com a música cabo-verdiana? Quando é que tu sentes, ok, não, é aqui que eu me sinto eu a cantar, é aqui que eu sinto que a minha arte tem o seu propósito, cumpre o seu propósito? É uma pergunta forte, mas ainda pegando na tua linha de pensamento, mesmo nessa questão que falávamos de muitas vezes depois dessas comunidades inserirem em tráfico de droga e etc. Houve um exemplo de um rapaz que estava preso no Linhote, tenho feito todas as quartas-feiras, tem sido a minha missa, é lá ir e eles são os padres, porque dizem-me cada coisa que eu penso, a minha vida, eu sou um privilegiado por perceber que aqueles putos, são putos, que depois ficam ali 13, de 14, 16 anos, numa cela, e de repente vês qual era, um deles desabafa, qual era a minha chance, se nós éramos 17 lá em casa, e eu era para aí o número 14 ou 15, já nem me recordo, e via a minha mãe a matar-se, 1, 2, 3 trabalhos, a não conseguir suportar tudo aquilo, aparece uma cena em que dizem que eu vou ganhar 10 mil euros, eu nem penso duas vezes. E a realidade é essa. Tu afastas-te um bocado e vais ali aos subúrbios, tu conheces bem, e percebes que aquelas pessoas vivem numa condição desumana. Ainda hoje ainda há pessoas a viverem sem luz, sem água, porque tiram as pessoas do bairro, levam para estes lugares, mas depois não há uma explicação. Olha, aqui agora vais ter que começar a pagar água, vais ter que começar a pagar luz, vais ter que começar a ter que gerir Não, e é toda sempre essa esta coisa dinâmica. do privilégio a julgar o lugar da necessidade. Sim. Porque, e eu tento explicar isto muitas vezes, por mais que façam obras e se injete dinheiro ou se faça coisas de ação social e tudo mais, não é só o dar, é tu ensinares a investir. É tu ensinares o que é que são gastos fixos, é tu ensinares o que é o imposto e para que é que vai o imposto, é tu inserires a pessoa dentro daquilo que é o Estado Social e dares ferramentas às famílias para se estruturarem e para criarem sistemas de subsistência. E Só que aí isso é não que é falha. feito. E aí Isso é não é que feito. falha bastante, Isso não é a um feito. nível que as pessoas não têm noção. Hoje em dia estamos, não é? Século XXI, e há miúdos ainda a irem para a escola com fome, sem pequeno almoço tomado, sem, a mãe saiu cedo, foi para o primeiro emprego, para depois às 3 pegar noutro emprego, e à noite ainda outro emprego, e os miúdos crescem na rua, como era antigamente, com esta pessoa ou aquela a ajudar, porque sabemos bem que se quiseres pagar uma creche ou se quiseres Esquece. vaga, nunca tens, porque são muitas pessoas e muitas filas, e nós sabemos das cunhas que também acontecem mesmo nesses lugares. E então tu pensas, claro que a comunidade junta-se e ajuda, e os filhos vão sendo criados por toda a comunidade, e essa é a beleza também de se viver num bairro social, é que toda a gente tem um nome, toda a gente é filha de alguém. É disso que tu falas nos Quinas também, que não é preciso É ser disso. parente, não é É preciso. verdade. Não interessa de quem é que tu és filho, tu és daqui, tu és da comunidade, I got you, you got me, Yeah. e, nem sequer, e isso é lindo, É isso. de perceber É isso. O isso. pai dos meus filhos também cresceu no bairro da Torre, em Uhum. casa da avó, e fala muito disso, para mim éramos todos primos, para mim éramos todos irmãos, eu não havia essa noção de esta pessoa não é da minha família, as pessoas são todas uma família grande. Mesmo. E agora vou-te voltar a puxar para o assunto, porque eu sei Puxa. que tu me Ai, escapas. desculpa. Tu sabes que eu estou sempre a divagar. eu divago porque depois tu Não, mas o teu perguntas-me e eu devagar é bom. começo... O teu devagar é bom. Quando é que tu te sentes então que é cantar em crioulo, é voltares à tua cultura, à cultura dos teus pais, dos teus avós, da tua família? Quando é que tu sentes? É aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero começar a fazer a minha música e é com base na minha cultura? Foi em 2010. 2010, quando o meu pai decide ir viver para cá. Viver não, construir a casa onde seria o lugar
para depois se reformar. Isso muito antes de depois começarem a chegar os netos, e agora eles já pensam de outra forma. Sim. Mas houve essa intenção, então eu fui com ele dar início a essas obras e ficámos 40 dias ali no interior de Santiago, a dormir com ele, na mesma cama, na casa do meu tio Zé Rui. Primeiramente estranho, estás a ver, tipo ele a abraçar-me assim por trás e eu a rejeitar um bocado. Mas aquilo foi depois importante para mim, para perceber muitas coisas que aconteciam, o pessoal rezar o terço, e aquilo era uma seca para mim, mas em puto, mas depois ali entendi que, não, a seguir ao terço há sempre a jantarada e o pessoal está ali sentado à mesa, e hoje consegui bué tomates, hoje consegui bué cenouras, outro couve, não sei o quê, porque é tudo família de camponeses. E juntam-se ali a contar as histórias, e aquilo foi começando a mexer comigo e eu fui escrevendo. Eu só demorei mais, no Eu e os Meus, eu só fiz a música Mamã, em crioulo, porque foi a recordar quando ela amarrava-me nas costas com um lenço, e depois, enquanto cozinhava, ela ia cantando e eu sentia a ressonância nas costas e adormecia. Então essa canção de Embalar foi de agradecimento para a minha mãe, e várias pessoas diziam, tens de cantar mais em crioulo. Porquê que não cantas mais em crioulo? Não, porque eu sentia que estava-me a apropriar do De uma crioulo, coisa que não era porque eu tua. tinha vergonha de falar crioulo, eu era bem envergonhado, e tinha vergonha do meu criolês. O meu irmão não, sempre foi muito desbocado, a minha irmã, então iam falando. Eu sempre português, só falava português, mas a cantar saíam-me sempre cenas bonitas, e como estava habituado ao crioulo cantado, também não tinha vergonha de me expressar dessa forma, mas se fosse numa conversa, num discurso, eu teria muita vergonha. E por isso levei muito mais tempo, mas quando fui a Cabo Verde com o meu pai, nesse 2010, nesse período eu comecei a escrever muito, porque o meu avô e a minha avó falam mesmo aquele crioulo do interior de Santiago. E é esse que eu conheço. Então o pessoal, quando me ouvia cantar, achava que eu era do interior. Daí, pô, o Dino é lá de fora mesmo. Tipo, esse veio mesmo lá do... E não, eu nasci aqui, estás a ver? E então comecei a perceber o impacto que isso tinha ali na comunidade, então quis beber ainda muito mais. E viajei muitas vezes para Cabo Verde, muitas vezes. Foi um processo bem amoroso. Foi de 2010, saiu em 2013. Comecei-o em 2008 com o Mamã, então foi devagarinho, porque depois, entretanto, entra no Soul Family e eu fico mais um pouco ali. Mas 2010 foi mesmo decisivo para eu, em 2012, dizer, ok, não, eu quero fazer a minha cena, porque... E o teu primeiro disco, todo em crioulo, é um mundo novo, certo? Não, todo foi o Eva. É todo em Quer crioulo. dizer, quase Novamente, todo, porque nem o Mundo Novo é todo. sim. O Eva tem, Sim, tipo, também tem tem 2 sons em português e o resto tudo crioulo. E o Mundo Novo também é quase isso. Deixa-me só fazer-te esta pergunta, porque eu acho a tua história altamente inspiradora também neste caso, que é, que idade é que tu tinhas quando rebentou assim o teu primeiro som de sucesso? Tipo, aquele teu primeiro som que tu sentiste, ok, isto é que é um som a bater. Foi o Como Seria. Então, Como Seria foi em 2019, quando bateu. Porque, pronto, foi quando eu comecei a ver Pilim, foi em 2019. Estás a ver? Até lá, tipo, foi sempre Que a idade é que tu pedir tinhas à em minha mãe. 2019? Então, já tinha 37, para aí. Sim, 37. Tu achas que há algum momento da tua carreira em que tu pensas, eu se calhar não consigo? Antes, imagina, depois do Eva, porque eu pus bem a esperança no Eva, tipo, gastei mais de 50 mil euros a gravar o disco. Fui para a Jamaica, Brasil, Angola, gravar com o Paulo Flores, muita cena. E depois fui burro porque não sabia mais, e ia para o estúdio com o Arthur David, e ia para o estúdio começar as canções. Então imagina, pagava cada hora, eram 30 euros, não é? Na Praça das Flores, mas eu não tinha a noção, estás a ver? Então, tipo, investi tudo o que podia ali. Depois, quando veio a fatura, o meu primo, que vivia em França, e nisso, o Colombo, é que pagou depois o estúdio e pagou o Eva. E então eu tive a possibilidade de editar o Eva. Mas, vê lá, não é? Começar em 2004, quando fui para os Expensive, só em 2019 é que bati. E se me perguntasses em 2004 que para eu bater eu ia ter que fazer aquele caminho, eu diria que não. É bué da tempo. Só que eu estava tão absorvido naquele lugar que não me lembro, eu não senti o tempo a passar. E os meus pais
sempre, deixa, não falta para os teus irmãos, não sei quem, um gajo sempre a pedir. Mas onde bati no fundo foi em 2016, 2017, quando fui de Lisboa para o Algarve e não tinha dinheiro, mas como a minha mãe metia sempre aquele guito no bolso, eu fui à confiança, estás a ver? A minha mãe depois no final vai nesse dia ela não deu, e eu não tinha guita para bazar. E o meu pai levou-me à estação de autocarros e eu não tinha. E tipo, deixei-o ir embora, fiquei assim, não, vai acontecer alguma cena, tipo, vai aparecer alguém, eu vou dizer, dá-me só um amigo ou isso. Nada, tive que ligar porque era a cena do orgulho. Bué da tempo e tipo eles a financiarem. Mas foi a última vez, foi esse 2017. E eu liguei para o meu pai, ele veio, pai, não tenho. E ele, como não tens? Tipo, começou-me a julgar ali, eu fiquei bué aflito com aquela cena. E eu, dá-me só, mas eu tipo nunca mais te peço. Vou para Lisboa, depois envio-te o dinheiro. O que é certo é que nunca mais realmente pedi, depois a vida mudou, mas ainda fiquei a penar bué da tempo ali, de 2017 até 2019, porque não queriam que eu fizesse live acts, como tu sabias, né? As cenas que um gajo fazia, Fazíamos estás a juntos. vender, fazíamos juntos. E não ganhávamos muito. E estávamos ali... E de repente estás-te a cansar e a cansar a imagem, não sei o quê, e depois vais para casa, não consegues render. Então, felizmente, o Calaf tomou a decisão, juntamente com o Sage, olha, vamos-te pagar mensalmente para tu não fazeres nada. Desaparece e só apareces quando o dia estiver feito. Pá, dito e feito e mudou. E foi aí também que tu aprendeste a dizer não, porque eu lembro-me que toda a gente recorria muito a ti. Ainda estou na minha Para terapia gravar para aquilo, isso. para gravar aquilo outro, e tu eras uma pessoa muito dada e tiveste que resguardar a tua imagem para depois te lançares. Mas houve aí nãos que doeu-me a alma mesmo. Nãos estratégicos que, tipo, até hoje eu ainda não consegui digerir esse estratégico, porque foi com pessoas que me ajudaram muito também, estás a ver? Mas eu sinto que te forçaram o não, forçaram-te o não pela goela abaixo, e tu voltaste a recuperar o poder do sim agora. É verdade. Tu agora já estás dono e capaz de, não, agora, ok, obrigada pelo caminho, mas agora eu sou detentor da minha vontade e eu quero escolher. Estar aqui é esse desejo. Não, e atenção que... E obrigada, amor, eu sei. E eu acho que se isto fosse só número e se fosse só estratégia, não era isto. A arte nunca vai ser só número e só estratégia. Nunca. E nós nisso somos muito iguais, que é a parceria que eu vou criar é com a pessoa que se calhar me diz mais do que se calhar a que me vai dar mais números no YouTube ou que me vai dar mais hype. Tudo dito. Isso não tem nada a ver. Tipo, se a pessoa vier ter comigo, até pode ser o primeiro som da vida dela. Se vier ter comigo e dizer, este é o primeiro som que eu fiz na vida e eu gostava que fosse contigo e me mostra uma canção que eu fico, meu Deus, o que é isto? Eu vou dizer, não, é com esta pessoa que eu quero gravar. É com esta, porque isto falou comigo, esta canção falou comigo. Estás aí a provar que realmente não existem fórmulas. Não há. O que eu mais tenho sentido é precisamente o que tu acabaste de dizer. Esta questão das participações estratégicas. Tudo o que a indústria tem e que e funciona quando tem que funcionar, mas eu acho que tudo depende também de ti, não é? Enquanto pessoa, enquanto ser que tu queres deixar. Claro. E eu vinha agora de Bragança e vinha a falar com o Leandro, que está comigo na estrada, e ele preocupado, não é, com as coisas que eu digo, preocupado com a questão de vê lá se isso não pode afetar o teu trabalho, vê lá se não... E eu ouvi isso tantas vezes que tu às vezes quase começas a questionar, tipo, será que as pessoas têm razão? E tipo, se calhar o que eu estou a dizer não é para ser dito. Mas felizmente eu disse, se é para morrer, eu prefiro morrer pobre, mas a dizer o que eu quero dizer, do que não dizer o que quero dizer e implodir e ter um ataque cardíaco porque não disse aquilo que eu acho que é certo, estás a ver? E às vezes o que é certo para ti pode não ser certo para o outro, não tem nada a ver com isso, mas é só a liberdade que tu tens de poder transmitir um pensamento, uma ideia, algo que tu sentes profundamente, mas porque fazes música ou porque dizem que tu és uma figura pública, já não podes dizer isso, não te podes revoltar. Ou seja, há pessoas que se podem revoltar e são revolucionárias, outras revoltam-se e são só revoltados, estás a ver? E eu acho isso bem justo. Mas tu sentes que tu, enquanto negro, tens de conquistar um lugar de fala que eu, por exemplo, tenho com mais facilidade e sou menos julgada à partida que tu? Sim, amor. Fogo. E olha que eu era mesmo naif nesse sentido. Eu achava que não. Toda a gente... Eu comecei a perceber, infelizmente, e de forma direta, estás a ver? Direta, porque recebemos as mensagens pessoalmente. E a questão do que se passou com o senhor do táxi. Quando tu falaste, as pessoas ouviram. Impressionante. Tu ainda estavas mais indignada do que eu.
Eu Mas as senti-me pessoas mal de ter conseguiram falado. perceber. Não, mas não Aquilo, te sintas mal. Não te sintas eu mal. e tu depois conversamos, eu e tu Mesmo. somos eu e tu, mas Porque- quando o vídeo começou a circular, eu Yeah. pensei, eu nem partilhei, nem quero saber, Yeah. porque esta coisa de ter que vir alguém branco falar Uhum. de uma coisa que nem viveu na primeira pessoa, para que se dê valia, para que se preste atenção e para que não fique lá está este revoltado, então olha, volta para a tua terra, olha, Yeah. então não sei o quê. Isto é gritante e nós vivemos num país que é racista e negacionista, porque ninguém quer admitir que isto é um problema, não é? E depois por isso é que, e a mim mudou muito a vida do racismo no país dos brancos costumes, pá, que é para mim, porque Joana Gurjão. a Joana Gurjão, para mim, esse livro é um tratado, porque se há pessoas que não querem ouvir e que não querem entender, tu tens que lhes dar estatística, tens que lhes dar factos. Sim. Que X% das pessoas que estão encarceradas, que estão presas, são negras, que a desigualdade salarial, a desigualdade de empregos, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade de lugares de fala e de lugares de destaque, e tens que ir, e contra números não há ninguém, o número não é abstrato, o número está aqui. Está aqui esta percentagem, e tu não podes rebater aquilo que ela está a dizer. Tu sentes que esse caminho que tu tens feito e que o teu caminho também de teres quase que te ter dado permissão a viveres o teu crioulo, a viveres a tua cultura, a ganhares o teu espaço na música, sentes que isso te deu uma noção de agora que eu tenho voz, eu quero que os claudinos que estão a ir para a escola, que estejam a sair do bairro, que tenham sonhos, que tenham um caderno e uma caneta, que me ouçam e que pensem, há lugar para mim, eu sou digno, eu sou tão digno como qualquer outra pessoa. E é disso que tu não estás disposto a abdicar? É disso que eu não estou disposto a abdicar. Precisamente pelo Lucas. Lembro-me quando foi a questão do 25 de Abril e a t-shirt Preto Estás na Tua Terra e as pessoas e os ativistas e etc. Toda a gente contente. Uau, era mesmo isto. E eu não fiz aquilo por ninguém. Foi só pelo Lucas. Por ninguém, ou seja, por ninguém externo. Foi mesmo o meu filho não mais irá receber o preto vai para a tua terra. E foi muito a pensar no Bruno Candé, a pensar como é que alguém tem o direito de tirar a vida simplesmente pela cor da tua pele. E eu foi um pensamento direto. Acordei de manhã nesse dia e disse assim, não, eu ia escrever preto vai para a tua terra e riscaria o vai e depois escreveria em baixo estás. Mas depois, lá está, como na nossa cabeça já está tão presente o preto vai para a tua terra, eu disse, as pessoas nem vão ler o estás. Então não, isto é uma afirmação, preto estás na tua terra. Porquê? Porque com essa afirmação e tu interiorizando isso e fazendo parte de ti, tu sabes que tens direitos, estás a ver? E não há nenhum agente oficial que te vá parar que tu não possas. Não, então a sua identificação primeiro. Estás a ver? Não é a farda que te vai definir, não. Mostra-me a tua identificação. Tu tens esse direito, estás a ver? E não há um corpo negro. Todos os corpos negros, quando vem a polícia, há sempre um recuar. Até hoje eu sou assim, o meu irmão é assim, Todos os meus amigos, várias outras quando pessoas eu são assim. comecei a cantar, e eu gravava refrões de rappers, um bocado como tu, e eu lembro-me de, eu vivia em Santos, depois morei na Lapa, vivi sempre em zonas privilegiadas de Lisboa, a minha família é uma família privilegiada, os meus amigos da escola eram todos brancos e em situações de vida de privilégio, classe média, tudo tranquilo da vida. Quando eu começo a ouvir rap e a fazer os refrões e tudo mais, foi a primeira vez que eu vi os meus amigos com aí está aí, bófia, bora, dispersa. E eu, dispersa porquê? Aí estamos aqui muitos, estamos juntos, já vem aqui. E eu pensar, mas tu não tens liberdade de existir? Tu não tens liberdade de estar na rua com um grupo de 15 amigos, estamos todos a escrever, estamos todos a ouvir música, estamos todos a falar. E aquilo já é uma coisa de... é que tu sentes, é-te incutido que tu estares ali é mau. Que tens que pedir licença para estar, não é para estar... Tu estás na rua, a ouvir música, não estás a incomodar ninguém, não estás a fazer nada de ilegal, mas tu cresces com a sensação de eu tenho de pedir para estar, eu tenho de pedir para pertencer. Aldina Duarte, estive há pouco tempo com ela e ela disse numa conversa com o Carlão sobre essa questão, não é? Do corpo negro sentir-se parte integrante do país, não é? Sentir-se um cidadão. E o Carlão disse-lhe uma coisa mesmo sábia, que é pior do que tudo o que tu ouves é o facto de tu passares a acreditar que aquilo é a tua verdade. Estás a ver? E é por isso é que se estamos 10, 20... Eu ia à discoteca Blackjack. Chegávamos um grupo de 3, 4 pessoas pretas. Os seguranças, até hoje sei o nome deles todos,
Manos, vai, junta aí mais people, vai só buscar uma dama branca, vai só, misturem-se, tipo, vocês isto já está muito escuro. Eram essas dicas. Eu ia tocar a Urban e tinha people a dizer, mano, vem, mas não venhas com os teus amigos blacks, vem só tu, estás a ver? E depois entras lá dentro e realmente é só tu. E o Arthur, que trabalhava lá. E então tu ficas assim, e comprar isso durante tanto tempo, não é? Porque estás no hustle e de repente hoje vejo, viajo e sinto que muitas vezes essa ignorância vem das pessoas não viajarem. Não têm mundo. Então acham que isto é... Lá está aí, agarram-se aos símbolos do país como se fosse a última coisa, porque realmente não tem mundo e tu tens de ter exercitar muita empatia e perceber que realmente é a extrema ignorância que faz com que as pessoas não queiram saber mais. Mas chega um ponto em que tu pensas assim, toda a gente tem um telemóvel. Antes de perguntares qualquer cena que tu achas que não é uma pergunta disparatada, vê no Google, man. Estás a ver? Claro, Vai ver números, vai ver, percebe? E tipo, não digas agora só falam de racismo. Não, pela primeira vez em Portugal se fala de racismo. É isso. Não é mais nada. É o único país... É muito importante que as pessoas entendam uma coisa, que é, se tu não disseres, se tu não fores verbal contra, se não fizeres comentários racistas, ainda que não faças, que acabamos todos por fazer de uma maneira ou de outra. Sim. É preciso estar preparado para essa desconstrução. Claramente. Ponto final, parágrafo. Todos. É mesmo preciso, toda a gente. Mas mesmo que tu aches que não fazes, se tu ouves alguém da comunidade a dizer que o racismo existe e tu, antes de ires falar com a pessoa, estás a dizer que não existe, tu estás a ser racista. Porque tu achas que és detentor de uma sabedoria superior à daquela pessoa, E o dono da tu achas verdade. que aquela pessoa não tem o mesmo lugar de existência que tu e que és tu que decides o sofrimento daquela pessoa. Sim. Porque é uma coisa que eu sinto que é, ok, pronto, isso aconteceu há não sei quantos anos e não sei o quê, mas agora está tudo bem. Mas como é que tu sabes? És tu que sabes. És tu que sais de casa, és tu que vives, és tu que fazes a tua música. Tu és dos artistas mais conhecidos da atualidade, que mais datas faz. Tu não tocas na rádio. Jamais. Tu, se cantas crioulo, tu não tocas na rádio. Isto é uma forma de segregação, por exemplo, porque tu, pelo amor de Deus, então... Mas agora pensa assim, não é? Se nós próprios ainda lutamos, não é? Só agora 25% para passar na rádio, já é a luta que é português. Agora é fazer à escala de, pensa se cantares em crioulo, não passarás. Entristece-me quando eu penso que ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas ao mesmo tempo sinto que há muita coisa que já está a acontecer, mesmo que o Estado, se quisermos falar do país, mais vale o Estado não consiga, porque aí é uma lei que o Estado pode alterar. Mas mesmo que as entidades públicas não consigam ainda passar essa mensagem para fora, tu estás na rua e nós vemos, não é? Na música, nas pessoas, hoje em dia, entras em qualquer metro ou autocarro e vês os putos a falar, lá está, a linha de Sintra, não é? A falam crioulo melhor do que eu, de repente vês e é um puto branco ali de Mem Martins, estás a ver? E essa aculturação é tão natural que vai haver um tempo em que não vai ser tão distante e não vamos precisar de estar a falar tanto sobre isso porque já vai ser ridículo, estás a ver? E eu acho que já estamos quase a chegar ao ridículo. É o único país que tu não tens a cota de quantas pessoas não brancas realmente vivem em Portugal. Saiu agora. Esses dados já consegues saber, ou seja, Estados Unidos consegues saber claramente, França, Brasil, consegues, Portugal Parece não que há tem, uma recusa, não há não esse é? senso, Parece já que é uma coisa que me faz muita confusão. E voltando aqui à parte inicial da nossa conversa, quando é que tu decides então envolver-te nesse programa educacional na escola onde tu estiveste? O que é que tu sentiste? Porquê é que te viraste para aí? Podias ter virado para outra coisa qualquer. Sim. Porquê aí? Porque tu sentes que foi esse lugar que fez diferença para ti e que tu gostavas Toda. que fizesse... Toda. Foi o único lugar que eu senti que realmente, por eu ter vivido naquele contexto, fez com que eu fosse menos preconceituoso e me sentisse bem em qualquer lugar. Estás a ver? É desde Ulsan, na Coreia, a Nova Iorque ou em São Paulo. Ou seja, nunca me sinto estranho com a diversidade. É-me natural. Porque já o era em Quarteira. Estás a ver? Já existia esse mundo. E de repente, quando o professor Nora apresenta-me os dados e mostra-me que foi a segunda escola com mais abandono escolar e
insucesso escolar é minha, doeu, estás a ver? E foi por isso é que eu disse. O plano SIC vai até 2030 e espero que perdure. Explica aqui o que é o plano SIC. Explicaste? Sucesso, inclusão e cidadania. E é um plano lindíssimo que está a decorrer e com a intenção de teres uma educação muito mais... no fundo, ela não é personalizada, mas é com base nas tuas Cativar pelo características. interesse e não pela imposição, não é? Isso mesmo, ou seja, perceber o porquê desse insucesso, o porquê desse abandono, conseguir identificar que tem muito mais a ver com as famílias estrangeiras que não falam português e depois, por não falarem português, demoram mais tempo a adaptar-se, mas não há um plano curricular que os sirva também, não é? Ou seja, na adaptação, na língua, ou até a trazer elementos da sua cultura para que eles consigam uma maior velocidade e progressão. Então vai haver esse currículo mais adaptado às características de cada pessoa e isso deixou-me muito feliz. E lá está, é em Quarteira, mas pode ser em qualquer escola do país. Lisboa precisaria muito. Tu sentes tipo que terias uma vida mais descansada se conseguisses desfrutar mais dessa apatia social, do isso não é problema meu? Sim, porque eu não durmo, estás a ver? E foi aí que esse foi o meu barómetro para eu medir o que é que eu devo ou não dizer. Foi se me tirar o sono, se eu acordar à noite e começar a escrever, já não é só, não aconteceu só com o outro, estás a ver? Não importa se é no Iémen, não importa se é em Chelas, ou mesmo em Quarteira. Se me tira o sono, tu fazes parte, somos todos um só corpo, uma só sociedade, uma só humanidade. E acho que devemos ter essa empatia por toda a gente. E isso a Igreja deu-me. Estás a ver? Se eu tiver que retirar algo muito bom é a questão de olhar para o outro como irmão. Sempre. Antes do preconceito, primeiro, não é um inimigo que está à minha frente, não é ninguém que me vai fazer mal. Depois, só o tempo dirá. Mas a minha primeira estendo a mão e espero que me estendam a mão e a vida sempre me sorriu dessa forma. Sentes que os teus pais e a tua educação e essa integração na escola foram também o que te deu essa facilidade e essa vontade de elogiar? Eu sinto que tu, muitas vezes a quem não te conhece, já tive de explicar, mais vezes do que me lembro, que é mesmo verdade. Porque nós estamos tão pouco habituados a essa bondade inata, não é? A essa capacidade de elogiar, de te disponibilizares para ver os espetáculos dos outros, para escrever sobre isso, para te manifestares, para dizeres adorei isto que tu fizeste, adorei aquilo que tu fizeste, que a malta, há muita gente que pensa, mas isto é de verdade, esta pessoa é mesmo assim? E eu digo sempre, esta pessoa é mesmo assim. Tu és mesmo assim, desde que eu te conheço, há muitos anos, que tu és essa pessoa, tu vais ter com o outro, tu vês o que o outro tem de melhor e tu sentes necessidade de dizer, pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ou a pessoa que está mesmo a começar, ou a pessoa que está perdida. Tu vais ver o bom e tu sentes necessidade de dizer. Tu achas que isso é fruto da tua educação? É fruto de eu ter medo de morrer cedo. Ou seja, de não ter medo de morrer cedo, de eu achar que vou morrer cedo e não disse. Estás a ver? Então, desde muito novo, eu habituei-me a... Se tu sentes, diz. Porque às vezes aquela coisa do ele não precisa que eu lhe diga. Ou não precisa de ser mais adorado ou venerado, ou sei lá, ou que alguém lhe diga algo de bom. E eu não exercito o falar mal do outro, porque eu acho mesmo uma cena, eu acho feio, acho que é das piores cenas que o ser humano pode ter dentro de si, tens de estar num lugar tão sujo para disponibilizares o teu tempo e investires tempo em falar mal do outro. E o meu foco sempre foi assim, tipo, o que é que aquela pessoa tem de fixe? O que é que eu curto? E eu vou-lhe dizer, independentemente do que as pessoas pensem ou do que... Porque depois há sempre o outro lado, não é? Ei, mas como é que tu podes curtir dessa pessoa? Estás a ver? E eu disse assim, mano, eu curto, nunca me fez mal. Tenho bué pessoas que vêm ter comigo porque eu tenho este ou aquele ou aquela e outros amigos que não se dão e de repente, como é que consegues dar-te comigo e dar-te com aquela pessoa? Porque o que me liga àquela pessoa é o que não me liga a ti. O que me liga a ti é o que não me liga a outra pessoa. As pessoas são todas diferentes. Eu vou pelas qualidades que eu sinto que me nutrem
e que eu também trago valor à outra pessoa. É só isso. É só a pessoa em si que me cativa. E é por isso é que quando eu quis esperar para falar sobre tudo isto quando eu estivesse contigo. Porque também já fiquei bem cansado do telefone. Mano. Eu sou a pior pessoa, tu sabes disso, com o telefone. Mas eu agora estou pior. Porque antes eu percebia que não ia a tempo e depois esquecia-me. Agora já não tem a ver com esquecimento. Eu vejo o telefone a tocar e quase que já me dá taquicardia, estás a ver? E eu, ok, isto já não me está a fazer bem. Tu és muito para Sinto muita ansiedade de Tu és muito depois para se não muita gente. Tu responder. disponibilizas, Yeah. tu dás da tua energia a muita gente com a melhor intenção, só que tu és um, não é? E às vezes é preciso delimitar eu próprio estou a ganhar isso, tu hoje não vou. E não vou inventar uma desculpa. Eu não tenho que inventar uma desculpa para usufruir da liberdade que eu tenho de dizer, amor, estou cansada, não me apetece. Olha, vão vocês jantar, não me apetece ir aí. Mas nós mudamos o restaurante, não tem a ver com isso. Eu estou a curtir da minha casa, estou a curtir do meu silêncio, estou a curtir da minha solidão, estou a precisar de fechar a porta, ficar aqui só chill. E isso é um caminho que se vai conquistando. E eu acho que é assim, quem nos ama, ama o nosso silêncio. Não ama a nossa displicência, não ama o nosso desamparo, mas ama o nosso silêncio também. Porque é importante tu respeitares o espaço que o outro precisa para ser ele. É muito importante. Mesmo. E aquela coisa de viver a cobrar, eu estou sempre a dizer isto, eu não quero que tu venhas ao jantar do meu aniversário só porque eu faço anos, se tu estás todo rebentado, se tu estás triste, se tu estás doente, Mano, eu amo o teu voo, é querer que tu estejas onde tu estás bem, não é para vir hoje, vem outro dia. Tipo, essa coisa de amar o outro pelo que o outro é, não pela nossa expectativa, não pelo... Eu vivi sempre a vida toda. Imagina, eu nunca cobrei, eu posso dizer não, nunca, porque eu nunca cobrei, às vezes posso ter sentido e posso não ter dito, mas eu nunca cobrei, se não pode estar, a atenção, se não dá, não dá. Mas sempre senti o inverso, a cobrança de nunca digas nada e etc. E sofria, tipo, de ficar com febre, tipo, como é que eu não consigo? És mesmo uma merda, por que é que não consegues? Desculpa. Bip! És mesmo uma porcaria, tipo, por que é que não consegues? Ou seja, essa autopunição, e aí eu sinto que é muito a questão, lá está, a questão da igreja mal resolvida e essa questão de nasceres na condição natural de pecador, não é? És o pecado original e a culpa. E a terapia foi minha. Eu agora pareço um maluco, tipo, toda a gente, estou sempre a aconselhar. Qualquer cena, eu já deteto quem está a precisar. Mano, era 10 sessões, mano. 10 sessões tu ias ao sítio. Porque notas que as pessoas estão a reagir e estão a agir só com as feridas, mano. No lugar da mágoa. No lugar da mágoa, não. E então já me é tão evidente que eu já respiro e só digo assim, não, nem vou dizer nada. Vou ficar aqui porque se eu responder, a pessoa vai levar isto para o outro lado e não tem nada a ver. Eu só estou, pronto, olha, claro. Eu sofria quando pensavam muito mal de mim. Já levei com tanto lodo de desejarem-me tão mal que eu nunca achei que fosse levar, que hoje em dia sinto que já tenho uma musculatura que diz assim, não tem a ver comigo, é com ela, é com esta pessoa. Sentes que o teu trabalho dos últimos tempos de ganhar arcabouço para lidar com o hate e para que isso não te deixe amargurado, para que isso não venha mexer em coisas tuas cá dentro, sentes que isso é um trabalho ao qual tu tiveste de dedicar algum tempo para separar as águas, para que isso não te viesse poluir? É bastante tempo. E eu só tenho que agradecer mesmo ao universo o facto de eu ter poder financeiro hoje para conseguir ser consistente nessa, porque é bem caro. E tu sabes, né? Tipo, queres que uma pessoa tenha terapeuta para o casal, terapeuta individual, depois ainda faz um caminho espiritual que também exige esse investimento. E depois quando começas a contar, já foram 3 ordenados mínimos e tu pensas assim, como é que eu posso desejar que alguém... Como é que eu vou à Cova de Amor e vou dizer que estás a precisar de uma terapia? Quando eu sei que tipo, não há comida, não há... Então o meu sonho agora é como é que eu consigo criar uma estrutura que eu possa realmente ajudar estas pessoas mais do que com a minha presença física, porque depois esse é que tem sido onde eu tenho que medir, porque depois em casa falta o Dino, estás a ver? Há bué Dino fora que vai e está ali a ajudar o pessoal e no terreno e que não falte nada, que não falte isto aqui, e já salvei mais esta família, já não sei o quê, mas de repente chegas a casa e chegas e és um corpo morto.
que tens outra pessoa que precisava da tua atenção e do teu carinho. Já te sugaram? Já me Quando sugaram. chegas- E eu sinto que chego a casa sempre... Agora a minha luta tem sido essa. Não, eu tenho que chegar a casa comigo. É o encore. Eu não posso pensar que eu estou a ir chilar para casa. É o encore, mano. Tens de aguentar a bomboca. Se deste a luta, não é? Estás-me a entender, não é? Se já deste... já deste tudo lá fora. E agora? Está aí o filho, está aí a tua mulher. Como é que é? Não vão ficar com o cadáver. E eu, bué da vez, fui o cadáver. Estás a ver? Eu não quero mais ser. Há uma frase que eu digo muito, que eu ouvi, eu nem sei quem é que disse esta frase, eu tenho que me ir informar, que é: educai as crianças e não terás de prender os homens. Uau. E é esta força da educação e da lei ser mais um elemento regulador e não de imposição ou de perseguição, porque se a educação estiver lá, e se for uma educação inclusiva, se for uma educação em que o colonialismo é visto por aquilo que foi efetivamente, em que a estatística de facto fala e contempla esta diversidade racial que existe, os seus caminhos, se isto acontecer, se as pessoas forem ensinadas o que é que estão a descontar para o Estado, porque as pessoas só sabem, eu ganho pouco e pago muito. Estou a pagar o quê? Não é? Se tu fores inserido, se isso acontecer, eu acredito que tudo será mais fácil daí para a frente. E sei que tu acreditas na mesma coisa, porque a base de todo o teu discurso, de toda a tua vontade é essa. Tu sentes que a tua preocupação número 1, e é a última pergunta que eu tenho para ti, é fazeres o que está ao teu alcance para que os teus filhos cresçam num mundo mais justo. Sentes que esse é sentes que é aí que está o teu coração? Eu sinto que já não é só o coração. Agora sinto que é tudo o que sou. É mesmo que os meus filhos cresçam num mundo muito mais justo. Num mundo onde eles nem sequer têm que pensar em justiça, porque a vida flui sem que tu tenhas que levantar uma bandeira. Esse é o meu sonho. Foi o que eu disse ao meu agente, ao Trigueiro, foi: mano, não há um tempo que eu só posso ser o Dino. Tipo, só quero ser o Dino, mano. Ir, cantar o meu som, estar tranquilo no palco, sem sentir que estou a carregar mais um menino da minha cultura. Não, mas não é o Dino Black, é o Dino, estás a ver? E esse tem sido tanto o meu foco que eu sinto que vai acontecer mais rápido do que o que se calhar eu próprio imaginava. Porque eu quero isso, mano. Quero só um mundo justo, um mundo em que nós possamos estar aqui, em que eu estou contigo, começas a cantar Raiva e acabas com Vida Toda parte 2 e um gajo, mais uma vez, ela a conseguir criar um universo novo e a seres. Nunca conheci mesmo uma pessoa que trabalhasse o que tu trabalhas, a velocidade que tu trabalhas e a trazer a qualidade que tu trazes. E isso é lixado. Sabes o que eu quero dizer, não é? Porque o pessoal a fazer muita coisa, isso há muita, mas a fazer muita e com qualidade sempre... Eu trouxe Não é aqui o de meu amigo. amigo só para ele dizer bem de mim. Não é de amigo. Tinha que dizer mesmo assim para ficar registado, porque essa é a grande verdade. Porque quando as luzes se apagam, ninguém está lá para saber como é que é. Só a nossa almofada é que sabe. Por isso... Olha, queria-te agradecer. Espero que isto seja uma conversa vista por muita gente. Queria-te agradecer em nome de toda a gente, sou tua amiga, sou tua colega. Acho que tens tido um lugar de fala fundamental. Sei que tens sofrido com isso, sei que tens sofrido com os retroativos disso e sei que é difícil seguir em frente. Às vezes é mais fácil pensar: para que é que sou sempre eu? Mais ninguém fala disto, porque é que sou sempre eu que vou dar lugar, sou sempre eu que me vou queimar, sou sempre eu que depois vou ler as coisas. Só que a verdade é que há os que pensam e há os que fazem, amor. E às vezes ser o que faz leva-se com o bom e leva-se com o mau. E eu acho que essa tua predisposição para isso, para estares na linha da frente e para falares, é o que te tem tornado o Dino de Santiago, mas Dino do mundo, Dino das pessoas. Saíste, rompeste essa película da arte. Tu não és só da arte, tu és um antropólogo, tu és uma voz de liberdade e de justiça que nós estávamos a precisar todos há muito tempo. E obrigada por vires aqui à minha casa, sempre, e por fazeres parte da minha vida. Carol, vem aqui que é para ela falar bem de mim. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dou-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.